Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Bom, em Gênesis 25, a partir do versículo 1, fala assim: Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquissã foi o pai de Sebá e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os azureus, os letuseus e os lemeus. Os filhos de Midian foram Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos da sua concubina. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fosse morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos, ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Moré, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu, que era o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e que vê. Ismael, o filho de Abraão, e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abidel, Mibissão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Gedur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e seus acampamentos receberam os nomes dele, cada um era de um chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo se reunir assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que ficava entre Havilá e Sur, o leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filho e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações, você dará à luz 2 povos inimigos, um será mais forte que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo da Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele, por isso deram o nome dele de Esaú. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram, Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou no campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Então, sim, tem muitas informações, né, sobre a morte de Abraão e tudo mais, que ele teve uma outra mulher, né, e que teve outros filhos também.
E que no final das contas, a herança ficou toda para Isaac, que é o filho da promessa. E aí, quando finalmente Isaac consegue ter um filho, que isso também é muito parecido com a história da mãe, né? Que não pôde ter ele, aí por uma bênção de Deus, ela pôde ter Isaac. E aí ele teve 2. Só que aí a história desse Jacó com Esaú é longa, porque tem aqui até na minha Bíblia o significado da palavra Jacó, que fala usurpador. Um usurpador é alguém que se apodera da posição de outra pessoa. É o significado do nome de Jacó. E aí você vê no final que ele troca, ele pede a bênção do filho mais velho, né? E ele dá, assim, de uma bajada, assim, sem saber a importância naquela época que era isso. Ele não sabe, assim, o poder que a palavra tem. Ele achou que ia ser só um momento ali, que era uma brincadeira, né? E isso pesou muito. Continuando em Gênesis 26, diz assim, ó. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas as terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhe darei todas essas estrelas. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu minhas ordens e meus mandamentos, as minhas leis e meus ensinamentos. Assim Isaac ficou morando em Gerar, quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, e ele disse que era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficar com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: Ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que era sua irmã? É que pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: Por que nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou todo o seu povo o seguinte aviso: Se alguém tratar mal esse homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecido cada vez mais e se tornou rico e muito poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado de empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com a terra todos os poços que os empregados de Abraão, pai de Isaac, haviam cavado no tempo que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac: Vai embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso que nós. Isaac saiu dali, armou suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Então tornou a abrir poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaac pôs nos poços o mesmo nome que seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina d'água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu o nome de esse poço de discussão. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço, por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs o nome dele de inimizade. Isaac saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa disso, ele o chamou lugar de espaçoso e disse: Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver na terra, e aqui ficamos à vontade. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não tenha medo, pois estou com você. Por causa do meu servo Abraão, abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar e ali adorou a Deus o Senhor. Ele armou suas barracas naquele lugar e seus empregados cavaram outro poço. Então, antes de eu continuar, aqui repete a mesma história, né? Ele mentindo, falando que a esposa era a irmã, e se repetiu novamente. Pra mesma pessoa, né? Exatamente, mas só que Abimeleque já manjou, já sabia, lógico, né? Já sabia até as consequências. Mas então, a história é velha já, meu filho. Exatamente. E aí depois disso, ele ficou tão poderoso que eles falaram: vai embora. E eles ficaram com tanta inveja que tampou os poços, né? Como a gente leu aqui. E legal que Isaac ele não desistiu de abrir os poços novamente, né? Então que a gente venha tomar posse da nossa herança e a gente não venha desistir, né? Continuando, diz assim, ó. Certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram seu amigo Alzate e Ficol e o comandante do seu exército. Isaac perguntou: Por que é que vocês vieram falar comigo? Se tem ódio de mim e até expulsaram da sua terra? Eles responderam: Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você selado com juramento.
O trato é esse: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fazemos nenhum mal a você. Nós somos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor tem o abençoado. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e foram embora com seus amigos. Nesse mesmo dia os empregados de Isaac foram dar notícia de que havia encontrado água no poço que estavam cavando. Isaac pôs nesse o poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças etéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Então, assim, né? Abimeleque, lembrando que Deus era com Abraão, fez um juramento, e agora novamente com Isaac. O Abimeleque é um homem sábio, né? Porque fez aliança com alguém que andava com Deus, né? E aí no finalzinho aqui a gente leu que Esaú fez ao contrário, né? Com 40 anos eles casaram com mulheres de outras terras, de outros povos, e isso acabou com a vida de Isaac e Rebeca, né? Esse é o preço da desobediência, né? De abrir mão do seu chamado, do seu ministério. Então que a gente venha pensar e refletir sobre isso. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.